Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Hoje o nosso episódio está incrível e eu tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muito para você. Meu nome é Tatiane Rodrigues, sou empresária há mais de 19 anos e é um prazer ter você aqui comigo hoje. Antes de apresentar o nosso convidado, aqui muito especial, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like aqui com a gente. Não deixa de fazer isso, hein? É um pedidinho. Hoje o papo é com Gerson Pessoa, prefeito de Osasco. Ele acredita na política e faz acontecer, com uma liderança que tem ganhado destaque por sua atuação próxima à população e pelo compromisso com as áreas essenciais. Seja muito bem-vindo, prefeito Gerson. Vou te chamar só de Gerson hoje, tá bom? Tá bom, Tati. Um prazer enorme de ter você aqui. Oi, Tati, obrigado pela oportunidade, o convite. Uma honra sempre estar dialogando com pessoas tão especiais e tão inteligentes como você. Obrigado mesmo pelo convite. O nosso intuito aqui hoje não é falar sobre essa política, né, que as pessoas entram nesse debate, nesse peso. Eu queria mesmo era trazer aqui essa comunicação de quem é o Gerson como pessoa, de quem é o Gerson nesse lugar de administrador, de líder, né? E o que está acontecendo e o que de bom pode acontecer ainda com nossa querida cidade de Osasco, né? Vamos começar. Quem é o Gerson? Bom, Tati, Gerson é um osasquense nato, nascido, criado, constituída sua família, tudo na cidade de Osasco. Tenho 43 anos, sou formado em análise de sistemas. Depois, quando tive a oportunidade de entrar no setor público, fiz uma pós-graduação em gestão pública e hoje estou na missão de conduzir uma cidade como a cidade de Osasco. Mas antes de chegar até essa oportunidade de ser prefeito, eu tenho uma trajetória no mundo privado, numa área... Fui empreendedor na cidade de Osasco, uma escola de informática. Que incrível! Na ocasião, quando eu iniciei minha vida profissional, eu e o até então prefeito Rogério Lins éramos sócios uma escola de informática e dávamos aula. Então, na verdade, a gente vendia, era administrador e professor. Então, era uma unidade, era um formato de curso que nós buscávamos constituir dentro do bairro. Então, existiam grandes marcas como Microlins, Databyte naquela época. Nós tínhamos uma franquia chamada Ciabyte, que ela procurava estar mais próximo da população. Então, o mesmo curso que era oferecido por essas grandes no centro, nós oferecíamos no bairro. Uau. Então, evitava da pessoa ter que se deslocar até o bairro, então era uma economia para aquela pessoa. Então, assim eu iniciei a minha vida. Depois eu tive a trajetória por grandes empresas, como a Alco Alumínio, como o Grupo Nil, que é o grupo de agências de publicidade do Roberto Justus, sempre na área de tecnologia, que era a minha formação. Uhum. E aí, em 2016, eu fui convidado por até então prefeito Rogério para vir para o projeto dele de prefeito. Rogério, que até então era vereador, ele me convidou para o projeto. O projeto deu certo, ele virou prefeito e a partir de então eu entrei em minha vida pública Quando ele te caminhando. convida para esse projeto, como que funciona, só para a gente entender? Ele ainda não era prefeito da cidade? Existia um sonho de ser prefeito na cidade de Osasco. Ele. E eu vim naquele momento para fazer um papel burocrático, que era toda a parte administrativa financeira do sonho de ser prefeito. O sonho foi realizado, Deus foi muito bom nos dando aquela oportunidade, e a partir daí ele falou assim: Gerson, eu não sei o quanto você ganha, como você está nessa consultoria que você está hoje prestando, mas eu vejo você muito importante no projeto e lhe convido para vir. Eu fui nomeado chefe de gabinete e logo em seguida virei secretário de uma pasta nova que nós constituímos na cidade, buscando essa vocação que hoje a gente tem o orgulho de dizer que é a cidade da tecnologia, a cidade inovadora. Então, nós constituímos uma secretaria chamada Tecnologia e Inovação e atrelada a ela o desenvolvimento econômico, porque tem todo sentido. Com certeza. E aí eu fui o primeiro secretário dessa pasta, coordenando e pilotando o momento de transformação da vocação da cidade de Osasco. Osasco, que é uma cidade nova, tem 64 anos apenas, se destaca hoje no meio econômico, só que no passado ela também sempre foi um destaque, uma cidade que gera oportunidade de emprego, que tem uma economia forte, mas com o crescimento da cidade, e Osasco tem um território muito pequeno, as indústrias acabaram saindo da cidade, e a gente passou a ser uma cidade dormitório. E aí, como sustenta uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, sendo uma cidade dormitório? Foi aí que, em 2017, a gente virou a chavinha.
fomos procurar auxílio de quem entende, então contratamos uma consultoria na ocasião para entender qual era a nova vocação da cidade. Osasco tem um polo de serviços muito forte, quando a gente fala de varejo, tem um calçadão de Osasco, que é simplesmente o segundo maior comércio a céu aberto da América Latina, fica em Osasco. A gente tem um polo logístico muito forte, que é ali na região próximo da Anhanguera, pelas proximidades que tem com as rodovias, e a gente falou assim, por que não potencializar, e a consultoria mostrou isso para a gente, os serviços de tecnologia. Aí a gente começou a construir um arranjo de soluções para atrair esses negócios. Então, a gente reduziu impostos, então trabalhamos com uma redução de alíquota, começamos a trabalhar na questão da qualificação para entregar um profissional desse nicho para o mercado, que hoje é algo que falta no mercado, entre outras ações, e começamos a trazer esse negócio. Então, o Mercado Livre foi a primeira empresa a vir para a cidade de Osasco, e a partir desse momento de transformação da máquina pública que a nossa secretaria teve a oportunidade de liderar, a gente começou a trazer esse nicho de serviço para a cidade de Osasco. Nossa, que importância você teve nesse começo, né? Teve sim. Nunca só na primeira pessoa, pelo amor de Deus, sempre um time, um grupo. E aí essa história narrada, e aí narrada com resultado, porque Osasco se tornou a segunda economia do Estado, a sétima, esse ano nós caímos para o oitavo, mas a gente acaba não considerando, porque a cidade que pulou de 10º para 4º é Maricá, no Rio de Janeiro, decorrente dos royalties do petróleo. Então, é uma comparação injusta, que é desleal, né? Injusta e desleal. Mas nós hoje estamos à frente de grandes capitais pelo país como um todo, decorrente dessa transformação que a cidade teve de vocação. Então, hoje, você tem noção, durante anos, a prefeitura foi refém simplesmente do principal cliente, que chamava Bradesco. E hoje nós temos o Mercado Livre, que representa para a cidade 2 Bradesco. Nossa. Então, olha a transformação. Então, nós fomos assertivos em fazer no momento certo essa mudança de chave, e isso permitiu que, tendo mais receita, pudéssemos investir em políticas públicas que virasse referência para o Brasil como um todo. Hoje a gente sente esse lugar, porque antes, quando a gente olhava assim, eu vou morar em Osasco, era aquela resistência. Hoje a gente sente que a população ela tem esse prazer, né? E a gente vê como vem crescendo, né, esse lugar de prédios, condomínios de alto padrão, né? Condomínios luxuosos que vem crescendo. E é um crescimento baseado no planejamento, nada é feito de uma forma desordenada. Então, há 2 anos atrás, foi aprovado um novo plano diretor visando isso. Tem que ter crescimento, mas tem que ser um planejamento planejado. Mas só para finalizar um pouco, até eu chegar à fase de prefeito, essa história que eu te contei hoje aqui, nós narramos no momento de uma eleição para deputado, onde nós entendemos que Osasco, pelo tamanho que é, ela merecia uma cadeira na Alesp com a representatividade de Osasco. E aí nós apresentamos esse projeto com a minha figura como ali o líder desse projeto e fomos eleitos com 150 mil votos, sendo 110 só em Osasco. Caramba. E aí isso me deu a oportunidade, deu o caminho para trabalhar a sucessão do prefeito Rogério Lins, 8 anos de transformações que não poderia parar. Nós sabemos que muita coisa foi feita, mas ainda tem muita coisa para fazer, e a gente apresentou o nosso nome como projeto de continuidade. E aqui estou hoje na condição de prefeito. Então esse é o Gerson aí, contado em questões de segundos, vamos dizer assim, mas isso é um pouco da minha trajetória profissional, em especial com a cidade de Osasco. Porque muitas vezes a gente desconhece, né, toda essa sua trajetória dentro e que vem, então, alinhada a todo esse crescimento e desenvolvimento da cidade. É muito importante a gente conhecer e trazer esse olhar, essa visão, né, para o profissional. E também trazer esse lugar para as pessoas que estão crescendo em outras áreas também, que não existe um passe de mágica, né? A pessoa ela não nasce, agora eu estou nesse lugar de posição de liderança. Existe uma trajetória por trás disso. E você deixou muito claro aqui como você estava presente, né, em várias partes dessa transformação, dessa chave, como virou. E fazer a gestão numa cidade tão complexa como é a cidade de Osasco, e sempre eu falo isso com respeito às demais cidades, mas Osasco hoje, particularidades que nós temos lá. Nós somos a 4ª cidade mais densa do país, um território de 64 quilômetros quadrados para 1 milhão praticamente de habitantes. Então, é um em cima do outro. Alta. Então, imagina só quando você pensa em mobilidade, em serviços públicos com qualidade, saúde, educação, segurança pública, uma cidade tão, vamos falar problemática não, mas com grandes desafios como essa cidade de Osasco. Então, tudo isso feito de uma forma planejada e organizada. E com o único propósito, só tem sentido estar na condição de servidor público se a gente proporcionar para o munícipe qualidade de vida.
Então, esse é o nosso propósito. Tudo que nós apresentamos na mesa como desafio, ter um entendimento, eu estou transformando a vida de alguém, eu estou oferecendo melhores qualidades de vida para aquela pessoa, isso tem sentido. Então, vamos adiante. Então, é assim que a gente é pautado todos os dias. Eu estou vindo agora de uma vistoria realizada numa maternidade, que hoje é uma maternidade que realiza simplesmente, em média, 400 partos por mês. Então, você imagina a complexidade disso. E que nós iremos entregar agora uma nova ala, moderna, inovadora, com o que é hoje requisitos básicos para oferecer a qualidade que a gente tanto fala, só que fazendo isso com ela operando. Então, é trocar um pneu com ele andando. Então, esse é o nosso desafio. Não tem como eu fechar lá. Mas sábado, nós iremos entregar agora uma nova ala, oferecendo toda essa infraestrutura para dar mais qualidade para as mãezinhas que ali estão. E a cidade vem vindo. Então, a gente, ainda no primeiro semestre, entregará mais um hospital para a cidade, o Hospital da Criança e da Mulher. É nesses ajustes que a gente procura o nosso propósito, que é oferecer qualidade de vida para o povo osasquense. E acompanhar também esse desenvolvimento tão crescente, tão rápido, né, da cidade. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, porque teve algum problema aqui, outro ali, mas não está com essa visão de que como tudo está acontecendo numa velocidade que às vezes você está ali, sim, eu estava esperando por isso, mas não era para ser tão rápido, talvez. Mesma coisa, Tati, assim, nos dias de hoje, com a tecnologia, com o celular na mão, não dá para maquiar as coisas. Então, a informação ela chega muito rápido. Sim. E acho que uma das receitas para o sucesso do modelo de gestão que a gente está aplicando, e dizer que não é um sucesso tendo uma eleição do Rogério na sua reeleição de primeiro turno, depois tendo uma eleição de deputado com 150 mil votos e agora na minha condição de prefeito com quase 80% dos votos do primeiro turno, não dá para dizer que esse modelo de gestão não está funcionando. A gente colocou em prática algo que deveria ser comum há muito tempo, que é uma política assim, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Passa-se muito rápido. Já se foram 1 ano e alguns meses. Se não deixar um legado, um trabalho concreto, não adianta ficar vendendo história. Na minha campanha, eu andava pela cidade, vinha a família também, prefeito, me dá um apartamento. Nossa! Eu oferecer a condição de falar assim, tá bom, vou te dar um apartamento, é a velha política. Agora, te dar a condição para que você possa pescar com sua própria vara e ter a condição de ter o seu próprio apartamento com o seu próprio suor, eu consigo te ajudar. Eu vou te qualificar, eu vou te direcionar para o mercado de trabalho, se possível, para as empresas que escolheram Osasco para se sediar. Você vai ter uma condição de vida muito melhor e você vai comprar seu apartamento. Isso pode contar comigo. Então, é esse tipo de política que a gente começou a emplacar na rua. A gente, caminhando pela cidade, às vezes tem a surpresa, assim, prefeito, aqui na minha casa, aqui na minha empresa, poxa, você está sem segurança, você está andando sozinho. Acho que isso é um diferencial do nosso governo. Se observar, a gente fala assim, desde a vestimenta. Dificilmente eu vou encontrar todo gomadinho, bonitinho, a não ser que tenha uma audiência, que aí se faz necessário, todos os dias, calçadinhos, camiseta, tênis. Porque você queria tal da conexão com o povo. De novo, por estar na condição de prefeito, eu não sou melhor que ninguém. E a pessoa tem que sentir isso. Então, num diálogo, numa conversa, e é na base do diálogo, do dia a dia, que a gente é mais assertivo nas políticas públicas. É entender, de fato, a necessidade da ponta ali. Ó. Isso, você entender essa necessidade e como que isso que chega em você, como você consegue filtrar isso, né? Porque eu vejo que você está muito presente em todos os lugares e você sempre ouve. Então, passou uma pessoa por aqui no nosso estúdio, já veio falar com você e já te abordou. E você parou, explicou e falou dos projetos que estavam acontecendo. É óbvio que você gostaria de dar atenção a todos os chamados que chegam até a nós. E eu tenho hoje vários canais. Então, a gente está na rua, a gente tem os canais digitais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as plataformas eu estou. Então, vira também um canal de comunicação em meu WhatsApp, que é eu que respondo. Então, a gente tem uma essa assessoria, era uma pergunta que apareceu bastante no nosso Instagram. Eu cheguei, já dei o cartão que é meu. É lógico que o tempo de resposta não é o que nós gostaríamos, mas eu faço questão de eu direcionar. Então, o primeiro contato quando você me procurar sou eu. E aí eu vou entender se é algo que eu consiga resolver ou se eu tenho que encaminhar para minha equipe. E a gente distribui também, óbvio, não dá para centralizar tudo. Mas o primeiro contato que eu deixo com o meu telefone mesmo, até mesmo para fazer o que eu prometi, que era estar próximo, que era ser alguém acessível. De novo,
A cidade nossa, ela é grande? É, mas ainda é numa condição que eu possa fazer um trabalho nesse formato. E está dando certo. A gente procura responder até tarde. Quem fica bravo comigo é a Gabi, porque eu Gabi. cheguei em casa. E aí Primeira dama, nossa querida primeira dama. E aí eu acabo tendo que ali mais algumas horinhas ficar nessa resposta que a gente realiza. Mas eu procuro todos os dias, ou pela manhã, ou no final do dia, tentar zerar as minhas mensagens, distribuir as demandas para a nossa equipe e fazer esse atendimento personalizado. Acho que isso é o diferencial. É atender a todos como se fosse o atendimento da sua melhor pessoa. Quando eu vou na sua clínica, um dos diferenciais que a gente encontra é esse atendimento humanizado, de se colocar do outro lado do balcão e entender que às vezes a pessoa está aí, você vai numa unidade de saúde, a pessoa ali já está com um monte de problema. Aí chega lá, imagina só, ela vai fazer o cadastro na recepção, a atendente não está nem sequer olhando no olho dela. Como que ela vai ficar? Se ela já está mal, ela vai piorar ainda a situação dela. Então a gente pede para que haja esse atendimento humanizado, para que às vezes um abraço seja o que ela foi buscar ali e ela volte dali com um espírito bom, com a sensação melhor. Então, acho que isso é nossa lição de casa aí de todos os dias. Diferencial, né? E você, como pessoa, como esse lugar de liderança, quando veio o Rogério prefeito, né, que ele tem uma comunicação, você tem essa comunicação mais introspectiva, né? É gostoso conversar com você também, mas é gostoso. Mas ele tem uma comunicação mais diferenciada, mais esposada. Como que vocês se colocam nesse lugar? Assim, eu não conheço uma outra pessoa tão carismática quanto o Rogério. Essa é a palavra. Esquece. Por onde ele passa, ele chega numa roda de samba, ele consegue dançar, cantar, tá no ritmo lá. Aí ele sai dali, ele consegue ir num culto e se envolver com o louvor do culto. Aí ele consegue ir numa roda de amigos, jogar um baralho. Rogério é esse cara dinâmico. Mas eu sempre falo e repito ainda nos dias de hoje para a nossa equipe, cada um tem o seu estilo de ser. Sim. Mas não muda o propósito. Boa. Tanto o propósito do Rogério quanto o propósito do Gerson é o mesmo, que é o que eu estou falando o tempo todo aqui, qualidade de vida para a população. Cada um faz de um jeito. Então, o Rogério, desde a época que nós éramos sócios nas escolas, quem vendia o curso era o Rogério, mas quem preparava o conteúdo, quem deixava com que o sistema funcionasse, era o Gerson. Então, eu tenho um perfil muito mais administrativo do que do microfone, até eu me habituar com as palavras nos nossos discursos, nas nossas reuniões, levou-se um tempo, porque o meu negócio sempre foi dentro de casa. Na condição de secretário, o Rogério ia para a rua, voltava com a demanda, ele trazia para mim. Isso é um casamento perfeito. E aí eu traduzia o que era ali a demanda na parte técnica, para que pudéssemos de alguma forma entregar. E agora eu estou tendo que me reinventar, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou tímido, o quanto eu tenho dificuldade na fala. Isso foram, ao longo dos últimos anos, de alguma forma eu tive que aprimorar, porque a política nada mais é do que eu ter o equilíbrio o tempo todo. Então eu tenho que conduzir a parte técnica junto com a parte política ao mesmo tempo, conhecendo as pessoas, quem são, quem sustenta o governo. Não é só a parte técnica, tem uma série de lideranças que são os nossos porta-vozes na ponta. E como que está o diálogo com essas lideranças que são extremamente importantes e de relevância para o governo? Como que está isso o tempo todo? Essa é a parte política. Então, isso eu fui, ao longo dos anos, aprimorando. Ainda estou aprendendo, a gente sempre está aprendendo. Mas, graças a Deus, os números comprovam que a gente está no caminho certo. Quando eu trago um balanço de 2025, que era meu primeiro ano de governo, são números que eu entendo que eu estou no caminho certo. Natural de um governo de 8 anos, que ao longo dos anos a gente vai deixando as torneirinhas abertas. E uma cidade que, nos últimos anos, apresentou um crescimento na casa de 30%, 35% de receita e que não é mais uma realidade, por N motivos, se você não for ajustando a parte financeira, daqui a pouco vira uma bola de neve. Sim, e a cidade acaba entrando num colapso. Eu tinha que fazer isso no primeiro ano do governo. Então, era um ano que eu tinha que ter planejado, e foi feito isso, de ficar mais dentro da casinha, organizando a casa, para que nós pudéssemos ter depois mais 3 anos um pouco mais leve. E foi feito isso. Então, o que nós, de alguma forma, herdamos, e eu falo herdamos porque eu fazia parte da gestão do Rogério, de dificuldade financeira, a gente sanou em 2025.
E num momento onde nós estamos em vários municípios não tendo dinheiro para pagar folha de pagamento, dizer que a gente colocou as nossas contas em dia, isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. E aí é o trabalho formiguinha. Mundial, né? E é um trabalho formiguinha que nós realizamos procurando encontrar a base. E a base de tudo, a sustentação de qualquer empresa, e a prefeitura não muda, ela é uma empresa, é ter uma condição saudável financeira, para dar a condição que os sonhos que estão no papel se tornem realidade. Isso foi feito. Então, a gente traz um balanço desses 1 ano e 4 meses que está completando agora, de muitas entregas, de muitas conquistas, de números significativos e um pouco, daí entra o perfil, do modelo de gestão. O Rogério era um gênio. Ele conseguia, de alguma forma, distribuir as demandas pelo celular dele, no sentido... As demandas caíam no celular dele e ele, 24 horas, 7 dias por semana, os 350 anos, conectado o tempo todo e distribuindo. Eu já faço diferente. Eu uso do que nós temos de plataforma para fazer gestão. Então, eu vou trazer algum exemplo aqui que a gente conseguiu colocar em prática no primeiro ano de governo. Nós temos hoje, para você ter uma noção, 12 equipamentos de urgência e emergência na cidade. Pronto-socorros, UPAs, maternidade e hospitais. Que eu tenho... em média, um atendimento que ultrapassa quase 40 mil pessoas diariamente. Se eu não tiver um fluxo forte lá e uma vazão, vira um gargalo. E aí, o que nós implantamos? Uma solução de gestão. Com base no sistema que hoje tem nas secretarias, eu consigo ver em tempo real, vejo pelo meu telefone, por alertas, como que está o tempo médio de atendimento nas unidades. Uau. E a gente criou um parâmetro. Hoje, uma pessoa chegou na unidade, até 2 horas, nós entendemos que não é o ideal, mas é o justo. Se você for numa rede privada, por muitas vezes você fica até além de 2 horas. O que muda é a hotelaria. É o ar-condicionado, é a bolachinha, é o cafezinho, Sim. que dá a impressão que está sendo mais bem atendido. Mas o tempo de resposta é até superior a isso. Na rede, nós colocamos como meta 2 horas. Passou de 2 horas, eu recebo um aviso, o secretário de saúde recebe, o gestor de todas as unidades recebe e o gestor da unidade também. E aí começam os protocolos. Sim. Primeiro protocolo, nós deveríamos ter 4 médicos na porta. Tem 4? Tem. Produtividade é o segundo protocolo. Em média, nós deveríamos atender 4, 5 pessoas por hora. Está dentro dessa média de produtividade? Está. Então, aí alta demanda, não tem milagre. Ou eu mando mais profissionais para lá, ou eu vou ficar com aquele gargalo por um período ali até dar uma esvaziada na unidade. Se ajustar. Só esse protocolo estabelecido, e aí o gestor consegue ver, às vezes, uma unidade mais próxima, que está ociosa, e direciona o profissional para lá. Só com essa gestão agora mais próxima, usando essas ferramentas de gestão, nós despencamos o tempo médio de espera nessas unidades. Uau. E aí oferece um atendimento muito melhor. Então, é o uso da tecnologia a favor do bem-estar dos atendimentos da população. E é assim que eu trabalho. Então, senta na minha sala, te convido um dia para ir lá, você fala assim, meu, o que é isso aqui? São vários painéis que eu vejo em tempo real, dados da educação, dados da saúde, dados de segurança pública, de trânsito, e aí vai. E o painel principal ali, que é como está o meu resultado financeiro, que é o que me sustenta em todas essas ações. E é esse perfil que é o perfil Gerson. Então, hoje, quando você conversa com os servidores que está há um tempo com o nosso grupo e fala assim, poxa, o Rogério era um fenômeno, mas você também é um fenômeno de outra forma, porque você tem domínio tanto quanto ele tinha, porém de outra forma. Não com a... fugiu a palavra agora? A popularidade? Com a popularidade, com o carisma que o Rogério tem, mas com o mesmo objetivo. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, ninguém é igual a ninguém, sim, cada um claro. Tem sua personalidade, seu jeito de atuar. O importante é ter a missão, o propósito. Isso, o propósito e estar ali de olho nos resultados, né? Esses resultados que vão demonstrar aí os números. Se está no caminho certo ou não. Se está no caminho certo ou não. E muitas vezes as pessoas, a gente sente que hoje essa questão da mídia, da rede social, nos trazem para esse lugar de quem é mais visto, né, de alguma forma, tem mais prestígio. E dentro da política, a gente vê que tem muitas pessoas que vão fazendo esse movimento de ter essa visibilidade, e está tudo bem, né? Mas talvez não funcione tão igual ao outro. E isso não é o grande divisor que vai entregar realmente o que a população precisa. E a gente entende essa diferença agora te ouvindo aqui, sabia? Eu cheguei no finalzinho
aqui eu vi você conversando com o pessoal falando sobre críticas. Aham. Então, imagina a quantidade de críticas que a gente recebe, que é natural. E tá tudo certo. E como que você lida com isso? Porque, ó, eu vou falar aqui de fora, como lá que moro lá em Osasco. Existe muito essa comparação. Existe porque esse carisma dele é muito predominante, né? Nessa comunicação dele. E aí, quando a gente olha você, a gente vê esse gestor político ali mais sério, mais fechado, e também está presente, se comunica de uma forma agradável, mas não tem esse lugar de essa expansividade. O showman, Rogério O Lins. showman, gostei disso. O showman, Rogério Lins. Então, como que lida com essa crítica? Então, primeiro é o filtro, né? Um filtro. Crítica tem que ser crítica construtiva. E eu acho que isso aqui para todos os líderes e todas as pessoas, né? Então, assim, e a gente vive períodos. Esse ano é um ano chato, por ser um ano eleitoral, onde vem as críticas que não são críticas construtivas. Eu nunca falei e nunca vou falar que a cidade está como nós gostaríamos, como que ela está funcionando perfeitamente. Tem muita coisa para fazer. Nós sabemos disso. Só que existe um planejamento. E existem números comprovando que a gente está evoluindo na cidade. Quando eu falo E contra fatos não há argumento, gente. Pelo e amor assim, de Deus. isso foi a nossa narrativa durante todos esses anos, mostrando na prática a realidade. Então você chega esse ano que é um ano eleitoral. Aí vem a figura A, B, C ou D, que não é simpatizante do nosso projeto e está lutando por uma questão de visibilidade e vai lá fazer uma acusação que ela não é verdadeira. Isso, para nós, que estamos todos os dias suando, é algo lamentável, que dá aquela indigestão, vamos dizer assim, mas a gente tem que digerir e responder como? Com trabalho. Então, quando alguém critica que a unidade está fechada há 2 anos, por algum motivo, eu respondo abrindo a unidade no dia 4 de abril. É com resultados, assim. Quando a gente... Agora tivemos, no final do ano passado, uma demanda que ela estava no meu planejamento de governo, mas era para realizar ao longo dos anos e eu tive que antecipar para o primeiro ano. Que foi como é que faz isso? Aí é inversão de prioridades, inversão de orçamento para poder realizar algo que é simples, usual e que não pode deixar de ter no município, que é assim, a história dos cemitérios. Então, durante a pandemia, o protocolo exigido ali nos enterros fizeram com que aqueles sacos que faziam em torno das pessoas fizessem que, com o processo de decomposição normal de todo ser humano, tivesse um tempo de resposta maior. Então, algo que acontecia num reloginho de 2, 3 anos, hoje, se você vai fazer a exumação de uma pessoa que foi enterrada em 2020, a pessoa está inteira ainda. Nossa. De tanto remédio que foi utilizado, tudo. E aí eu não posso exumar. E aí o que aconteceu? No final do ano passado, deu praticamente overbook nos cemitérios da cidade de Osasco. E aí não tinha local para fazer o sepultamento. E aí, algo que era um sonho nosso, de colocar em prática ao longo do nosso governo, que era a verticalização do cemitério, eu tive que colocar o ano passado. Então, hoje entra no nosso cemitério lá, eu estou faseando, mas a primeira etapa já está concluída, a próxima entrega o próximo mês agora, de fazer um novo formato, um formato até estranho de dizer, mas ecologicamente correto. Então, a pessoa sepultada hoje, ela não é mais enterrada, ela entra numa gaveta, chama dos predinhos, ela entra na gaveta, ali tem uma troca de oxigênio dentro da urna que ali está, fazendo com que o gás que inala no processo de decomposição, ele passe por um filtro para devolver para a atmosfera um ar limpo, e também o líquido que sai do nosso corpo também passando por um processo de limpeza para que o que sai e que tem contato com o solo seja um líquido que não seja químico. Sim. E não seja contaminando assim o solo. Então, algo que a gente colocou em prática, assim fazendo com que ao longo do meu mandato eu quero concluir o projeto como um todo e ter em Osasco, a não ser no cemitério do Bela Vista, tanto no cemitério de Gerações como do Santo Antônio, só esse formato, que eu estou contribuindo para o meio ambiente, levando dignidade e respeito ao município de Osasco, que a gente entende que é o mínimo que nós podemos fazer, e fazendo com que onde funciona hoje o cemitério se transforme em um grande parque. Então, a gente quer um lugar de paz. Então, imagina só se chegar num lugar que tenha paz predominando ali, algo com dignidade ali para fazer o sepultamento e no entorno uma grande praça. Então, foi algo que a gente teve que inverter a ordem. E no nosso dia a dia, isso não é algo assim, nossa, aconteceu isso, não aconteceu mais. É algo corriqueiro todos os dias, porque eu saí de casa pensando em segurança pública,
Eu estou chegando em casa, cai num buraco, vira infraestrutura, vira obras. Chego no gabinete, tem uma pressão por parte da saúde, alguma coisa. Então, durante o dia, o nosso dia é totalmente dinâmico. E como que é que você, desse lugar, vai priorizar essas escolhas, assim? Agora é a educação, agora nós temos um a plano. demanda vem... Porque, às vezes, aí eu vou linkar agora com a crítica, né? Porque, às vezes, o peso da crítica ali, que as pessoas, elas vêm como se quisesse te derrubar ali em algum ponto. Essa crítica também pesa para você direcionar a sua atenção? Imagina só a gente hoje gerir, primeiro, um universo de 18 mil servidores, que é a realidade hoje da Prefeitura Municipal de Osasco. A gente não tem domínio sobre o que todos estão fazendo. A gente tem hoje um planejamento para ser executado. Então, eu tenho o início do ano, eu tenho as minhas obrigações de início do ano, que é entrega de uniforme escolar, entrega de material escolar, entrega dos equipamentos e materiais que os professores necessitam, fazer com que as escolas estejam funcionais. Isso é a nossa obrigação de começo de ano. Então, está no nosso calendário. Durante todo o ano, eu tenho a manutenção de tudo isso. E isso eu levo para todas as áreas, tem o seu planejamento. Tudo isso está estabelecido, garantido orçamento, execução, contrato em dia, para que a gente possa ter essa tranquilidade. Mas a gente sabe que lidar com pessoas é o nosso maior desafio. Vem uma chuva, encheu, e aí? Caiu vai mudando as prioridades. Então, nós temos sempre um orçamento ali reservado para essas catástrofes que você não tem domínio. Então, contra a natureza, ninguém sabe. Qual a chuva mais forte? Sempre é a que está por vir. A gente sempre considera essa frase para a gente assim, choveu, 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 e nossa dificuldade hoje é quando tem a chuva constante, mas num período curto de tempo. E aí eu pergunto para o secretário, essa foi a pior chuva da história? Eu falo assim, não, a pior está por vir. Então, a gente tem esse cenário, mas a gente tem que estar preparado. Então, caiu uma chuva muito forte, o que eu tenho que fazer? Todas as minhas equipes estarem lá para fazer com que aquele ambiente, aquela região que foi afetada, volte a operar o mais rápido possível e dar o suporte que a prefeitura tem que dar. Então, se uma família foi desabrigada, o que eu posso fazer para acolher aquela família? Tudo isso tem que estar ali dentro de alguma forma, dentro do nosso planejamento para o dia a dia. Mas, voltando à questão da crítica, eu tinha dificuldade no começo em absorver. Mas ao longo do tempo, e com o professor que nós temos chamado Rogério, ele falou assim, Gé, se você for ligar para tudo que falam para você, se existe essa crítica dentro de um artista, que a pessoa está ali por um fanatismo o tempo todo, imagina para uma gestão, para um político, que com certeza não é unânime, não é todo mundo que gosta, e tem uns que não gostam, sabendo que gosta de uma outra pessoa, então a crítica vai sempre existir. Você tem que filtrar e extrair dessa crítica o que de fato é verdadeiro ou não, e em cima do que é verdadeiro, traçar como um plano para corrigir. Mas você sente que também tem pessoas que querem derrubar você por causa desse jogo de partido político, né? Então, tem pessoas que vêm ali tentando buscar detalhes que ainda estão dentro desse operacional, estão sendo executados, e vem ali e vai lá e joga. Isso é o dia, todos os dias. E hoje eu falo o seguinte, a rede social, ela aproximou a gente muito da população. Só que lá a pessoa escreve o que quer, sem filtro. A própria ferramenta não acaba restringindo e tendo uma credibilidade. O que eu sempre falo, vou dar um exemplo, meus pais têm mais de 70 anos. Não uma pessoa que tem uma cultura no sentido de estar bem instruída com esse meio moderno que a gente vive hoje. Então, quando minha mãe às vezes me liga, filho, estão falando isso de você. Eu falo, mãe, de onde você está lendo isso? Tem essa página ou esse perfil, tem credibilidade para a senhora acreditar no que está sendo escrito? Primeiro, o filtro tem que ser feito. Porque cada um escreve o que quer. E você entrega hoje. Então, a informação que às vezes é um fake news, ela é interpretada como uma verdade, e que não é verdade. E às vezes gera um pânico, gera uma confusão em algum ambiente, gera uma comoção que não é real. Uma distorção de imagem que não faz o mínimo sentido. Então, hoje, a nossa equipe de comunicação hoje tem um acompanhamento muito próximo do que a palavra Gerson, a palavra prefeito ou prefeitura, quando mencionada nessas plataformas, a gente tem hoje um acompanhamento disso, para tentar combater isso em tempo rápido. É muito inteligente, muito rápido. A ideia nossa é ter uma resposta rápida, porque às vezes uma verdade, uma mentira contada por muitas vezes se torna uma verdade. Então, nosso papel é, de novo, não é desmentir, é sim simplesmente falar a verdade. O que está acontecendo? Vou te contar um fato no final do ano que aconteceu, que aí eu senti a necessidade depois de expandir.
eu conversando com um grupo de secretários mais próximos, que a gente tem uma discussão mais contínua, e eu contando um pouco do que eu contei para vocês agora aqui, da solução que nós temos hoje de acompanhamento nas urgências de emergência. E eu via no semblante da pessoa, eu falei, esse prefeito está falando, não estou acreditando que isso está acontecendo. Então, se o meu secretário, que está comigo todos os dias, tem essa dúvida, imagina os liderados por ele e imagina o povo que está lá fora. E aí, a partir dessa reunião, eu falei assim, eu quero amanhã um calendário de prestação de contas que eu farei para os nossos liderados. Uau. E depois eu quero fazer para o povo. E eu fiz essa prestação de contas no final do ano passado. Para nós é maravilhoso, porque grande parte desses liderados, dessa militância nossa, é quem vai para as ruas pedir a oportunidade para o nosso projeto. E depois é os que são questionados diariamente. E será que o que está sendo questionado não já foi resolvido? Ou não tem já uma data que será resolvida? Para você responder. Então, acho que a comunicação ela é a alma do negócio, é o que a gente está, de alguma forma, tentando se aprimorar o tempo todo para passar a informação correta, como deve ser feito, mas sem deixar de reconhecer os desafios que nós temos. Eu vou passar como prefeito e tenho certeza que terá desafios que eu não vou conseguir resolver. Mas eu quero deixar encaminhados para que os próximos possam vir e caminhar. Tem algo que vai ser um grande desafio para a cidade de Osasco, chamado reforma tributária. É algo que vai atingir diretamente a cidade de Osasco. A reforma tributária veio para, no intuito do governo federal, de simplificar as questões e meio que de dividir a riqueza nacional Sim. por todas as cidades. Mas você pega a cidade de Osasco hoje, que representa uma parcela bem significativa do PIB nacional, ela vai ter uma perca, a gente calcula entre 25% a 30% da receita. Estou falando de 1 bi de orçamento. Nossa. Imagine perder 1 bi de receita, mas eu mantive a despesa aqui. Uau. Então, como se reinventar para 2032, nem que Deus me dê a oportunidade de continuar como prefeito por mais um mandato, eu estarei em 32. Mas eu estou fazendo um governo visando a cidade, não o nosso mandato. Eu poderia fazer, não vai participar, eu não vou surtir esse efeito, deixa para o próximo prefeito o problema. Pelo contrário, eu amo a cidade de Osasco, então eu tenho que deixar desde já. E como é que você perde isso daqui e ainda mantém tudo isso? A população ela está ciente disso? Como que é essa comunicação para que todos possam entender o que você está fazendo? Essa reforma tributária é algo que já foi aprovada no Congresso Nacional e está em curso. A partir de 27 já começa gradativamente a ser aplicado nos municípios. A região oeste aqui, São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, será atingida diretamente. Barueri, por exemplo, ela estima perder 50% da sua receita. E aí, como sustenta o município perdendo esse volume gigantesco de receita? A gente tem que se reinventar. 32 Vamos fazer, mas, poxa, como que aprovou uma reforma que vai prejudicar o município numa proporção tão grande como essa? O país como um todo entende que depois de simplificar, colocar essa reforma em dia, ele crescerá em torno de 15% no PIB nacional. E esse crescimento será o que, de alguma forma, vai suprir essa perca que os municípios vão ter. Então, o repasse que o governo federal vai fazer vai suprir isso. Agora, ele está contando com o crescimento. E se não houver o crescimento? Bom. Então, é o problema que a gente está aqui o tempo todo. E buscando encontrar maneiras de solucionar isso, imagina que a receita de um município ela vem do imposto, então eu preciso pensar em aumentar a receita sem onerar o município. Não adianta eu falar, vou aumentar o seu encargo tal, A, B ou C, porque eu vou estar criando um problema para ele. E não é esse o nosso intuito. A gente começou a estudar. E estudar como? Então, assim, você pega hoje, a prefeitura gasta em torno de 35 milhões por ano com energia. Eu compro a energia da Enel, porque a prefeitura só pode comprar da concessionária que tem hoje a vigência da concessão de fornecimento de energia. Mas eu posso, através de uma agência de inovação, que foi que a gente constituiu, chama InovaOS, comprar energia do mercado, livre de energia, um mercado que é energia limpa e que é mais barata, e a gente foi fazer isso. Então eu constituí uma agência de inovação, que hoje ela compra a energia do mercado livre de energia, 30% mais barato do que eu compro hoje da Enel, e a prefeitura compra da agência de inovação. Nessa triangulação, eu consegui reduzir 30% da despesa para isso. Um outro meio você vai dar na cidade, um mobiliário novo, relógios de temperatura, placa de sinalizações, que a gente tinha no passado, mas não explorava como deveria explorar.
E a gente criou um formato onde essa agência de inovação hoje ela é sócia dessa operação. Então, conforme eu vou aumentando a arrecadação, através das vendas de anúncios e tudo mais, uma parcela dessa receita fica para a agência, com o intuito do quê? De eu conseguir desonerar algum serviço que eu pago com recurso próprio. Por exemplo, o outsourcing de computadores, o link de internet, que são algo relacionado à inovação, eu consigo deixar de pagar com recurso próprio e pagar com a receita que ela começou a gerar. Então, é um trabalho que a gente está fazendo visando diminuir esse prejuízo que Osasco terá após o período que a reforma tributária estiver em curso oficialmente 100%, que é 2032. A gente já começou a construir isso desde já. E são vários pontos, né, que tem que estar sendo olhado, e você ir para esse lugar de criatividade, de desenvolver, e de onde que você vai tirar. Né? Você viu que a gente está aqui falando, e como a nossa função ela é muito dinâmica, eu falei de segurança pública, eu falei de saúde, eu falei de finanças, ao mesmo tempo, e é o papel nosso. E é um gestor que você tem... Eu não tenho formação em economia, eu não tenho formação, eu não sou médico, eu não sou um policial. E a gente, de alguma forma, tem que coordenar todas essas ações. Então, a gente passa a ser, tenho certeza, após esse período de prefeito, eu vou sair uma pessoa muito mais preparada do que quando assumi. Eu tive a oportunidade, por 2 anos, de ser deputado estadual. E ali eu tive a oportunidade de saber o que é legislar no âmbito estadual, no estado que é um país, que é o estado de São Paulo. E aí você imagina só, você passando por lá, tendo a oportunidade de dialogar com o governador, com o presidente da República, com pessoas que falam assim, eu só via pela televisão. E é isso que você vai, de alguma forma, tentando extrair o que é de melhor desses aí para trazer para o seu dia a dia. E é isso fazer com que você faça, de fato, o seu papel com uma maestria. Muito bom. E me conta um pouco sobre esse lugar vou falar agora da minha parte, de empreendedorismo. Como que está esse lugar de trazer esses empreendedores para dentro de Osasco? Você pensa assim, porque eu penso, eu queria construir algo muito mega luxuoso dentro de Osasco. Em que avenida eu colocaria, vamos colocar ali, o meu empreendimento? Né? Tipo assim, uma Oscar Freire. Né? A gente pensa nessa avenida de luxo. Que lugar que estaria isso? Existe algum projeto voltado para atrair? Porque a gente tem esse imobiliário crescente, né? A gente falou desse padrão de luxo, desses grandes condomínios, e para esse lugar do empreendedor. Aí eu trago a dificuldade. Imagina você pensar tudo isso numa cidade tão densa como a cidade de Osasco. Não tem território. Às vezes eu tenho grandes negócios querendo vir para a cidade de Osasco que, quando eu vou olhar, não tenho onde direcioná-los. Mas a gente tem hoje uma secretaria que olha diariamente para isso. O desenvolvimento econômico ele está o tempo todo olhando para isso. Qual é o cantinho de Osasco mais promissor para a culinária, para a área de beleza, para um escritório comercial convencional, para o setor de logística, e tem os incentivos que a gente procura fazer. Então, isso é discutido diariamente. Então, dependendo do nicho que você queira trazer para a cidade de Osasco, quando a gente senta, eu vou direcionar uma área, eu vou fazer o papel de corretor, por muitas vezes, ligar para meus amigos que têm imobiliária e falar para ele assim, eu te direciono para 3, 4 salas de 1.000 metros quadrados, que é o perfil que você me trouxe aqui, de necessidade. Aí ele vai lá e volta. Quais dessas áreas eu tenho mais serviços públicos, proximidades com rodovias, com acesso do transporte coletivo, público? Então, a gente consegue, de alguma forma, ter um arranjo. O empreendedorismo sempre foi muito forte na nossa gestão, só mostrar a evolução econômica que a cidade teve, na busca constante para trazer novos negócios para a cidade. E mais do que impulsionar o empreendedorismo, a gente procura dar ferramentas para isso. Então, imagina você, lá no seu negócio, a dificuldade que você tem de encontrar uma mão de obra qualificada. Sim. Então, essa secretaria hoje ela está em constante contato com essas empresas para entender qual é essa demanda. E aí, através das nossas plataformas de formações, eu tento preparar o munícipe de Osasco para abraçar essas oportunidades. Então, você fala assim, então, vou montar uma padaria. Eu não estou encontrando panificadores espalhados aqui na cidade. Eu estou com uma oferta de emprego, mas eu não encontro a pessoa. Eu vou te ajudar, se não encontrar essa pessoa, a preparar pessoas para te oferecer como mão de obra que está hoje escassa e não está conseguindo encontrar no mercado. Isso, de alguma forma, foi um grande diferencial do nosso governo. E um outro foi fazer conexões. Então, às vezes, você no seu negócio está à procura de uma empresa de facilities para ter
um controlador de acesso, um segurança, alguém para limpeza. E aí você vai procurar alguém que nem é de Osasco. Enquanto tem alguém uma empresa séria, competente, que está em Osasco, próximo a você, que não teve a oportunidade de vender o negócio para você porque não teve a conexão. Nós criamos uma plataforma chamada Oz Network, que nós realizamos rodadas de negócio, então todas têm uma dinâmica de conexão um com o outro, e é uma oportunidade de trocar cartões. Nessa troca de cartões, eu começo a fomentar um negócio entre empresários da cidade. Boa. Qual é o nosso ganho com isso? Primeiro, de potencializar o seu negócio. Eu potencializando o seu negócio, consequentemente, parte do resultado do seu negócio cai para a prefeitura. Então, vira um ecossistema fechado. E mostra uma preocupação da prefeitura em fomentar, em fortalecer o seu negócio. Então, recentemente, nós fizemos um grande feirão de emprego para o Mercado Livre, que eles estavam atrás de pessoas qualificadas num perfil e que não encontravam. A gente fez um grande mutirão exclusivo para eles, porque era um volume significativo de pessoas que eles estavam procurando, direcionando pessoas qualificadas. E ali, de alguma forma, filtrando. E o nosso objetivo, óbvio, sempre é direcionar para essas vagas o osasquense. Lembra da história que eu falei lá no começo, de que nunca nós iremos dar um apartamento? Sim, claro. Mas sim a chance dele conseguir comprar o seu próprio apartamento? Passa por essa dinâmica que a gente estabeleceu dentro da prefeitura. Beleza. Dentro desse lugar onde a cidade ela vem com esse histórico de ser uma cidade dormitório, né? Você acha que muitas vezes esse munícipe ele sai dali daquela região e vai consumir um pouco fora? Vou falar pela minha área de atuação. Muitas vezes eu estou ali atuando em Osasco, mas as pessoas elas vão querer ser atendidas em Alphaville. Ela sai ali de Osasco e vai querer ser atendida ali nos Jardins. Como fazer com que as pessoas entendam que a gente oferece? Tati, eu sou nascido e criado em Osasco. Nascido e criado num bairro periférico, que é o bairro do Jardim da Abril. Quando eu fiz 8 anos, eu pedi para um tio meu emprestar o endereço da residência dele para que o meu primeiro carro não viesse com a tarjetinha de Osasco. Gente, a gente tinha essa cultura de rejeitar Osasco. Rejeitar Osasco. Por N motivos. Bastava fechar o tempo que o Datena pegava o helicóptero e ia para onde? Lá para o Rochidale. Para mostrar a parte ruim da cidade. Os indicadores de criminalidade, não vou falar aqui para não revelar a minha idade, já falei no começo, mas aqui agora, Gil Gomes, o quintal dele era Osasco, porque onde tinha as maiores chacinas, os indicadores eram negativos. Ao longo dos anos, mudou a realidade. E eu falo com muita humildade, reconhecendo que tem muita coisa para fazer. E uma coisa que a gente conseguiu fazer, Tati, nos últimos anos, e o Rogério foi mestre nisso, e a gente está tentando seguir a lição de casa, que é trazer o pertencimento à cidade de Osasco. Eu te trago hoje políticas públicas, locais maravilhosos que tem em Osasco, que muita gente não sabe. Então, o que a gente faz? Como a gente tem uma rede hoje que comunica bem, eu vou nesses estabelecimentos por muitas vezes e falo assim, você está querendo ir para a Vila Madalena para quê? Nós temos um quilômetro 18, que é tão bom quanto a Vila Madalena e está aqui. Então, ao invés de você pegar o carro e ir lá para São Paulo, vem aqui em Osasco, que é um lugar legal. Poxa, você está querendo comer uma carne gostosa, uma carne argentina. Tem um restaurante aqui em Osasco, você sabia que isso tem? Então, a gente passou a mostrar as coisas boas da cidade de Osasco. No domingão, tem vários bares que acontecem, que é bacana em Osasco. Então, a gente foi num bar, ali na região do Campesina, chegamos lá, contamos o que um bar estava tendo, a transmissão de um jogo, era o Campeonato Brasileiro, uma coisa, puta clima gostoso, música. A gente anunciou na hora do almoço. No final do dia, o dono do bar ligou para mim, volta aqui mais vezes, porque você fez a casa lotar. Então, a gente começou a mostrar para os osasquenses coisas que muitos não conheciam. E, de alguma forma, a gente foi criando esse pertencimento. Não sei se você já viu a gente utilizando, alguém usando o Eu Amo Oz. Então, virou uma marca nossa. E aí, onde já se viu alguém comprar uma camiseta que não é Eu Amo Nova York, é Eu Amo Oz. E o cara botar no peito o bonezinho com aquele batendo no peito. As crianças, eu vou buscar meu filho na escola, os amigos deles correm, o prefeito TikTok, o prefeito da galera, o prefeito que Osasco é a segunda economia do estado, a criança de 8 anos falando isso. Então começou a ter essa relação com a cidade, a conexão com a cidade. E assim a gente foi de alguma forma diminuindo um pouco desse preconceito que tinha no passado. Ainda tem muito a ser vencido, mas aquela sensação do passado de uma cidade que era para baixo,
Hoje é certeza que é uma cidade para cima. Para cima. E você sente isso no dia a dia. Então, com certeza, hoje, eu tenho certeza do seu segmento, muita gente não vai para São Paulo. Apesar de você estar na Muro de Divisa, eu vou fazer se virar para o outro lado da rua, que aí fica aí Osasco. Mas não precisa ir para São Paulo para ter um atendimento de qualidade como é lá. Aqui tem sim. Então, tem várias opções. Muito bom. E esse foi mais um episódio maravilhoso. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem final sobre você atuando, né, dentro da... Você não sou prefeito, eu estou prefeito, né? O que você falaria para nossos osasquenses e para todo mundo saber um pouco dessa sua trajetória e como que você está atuando? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu sou um usuário frequente lá na clínica da Tati. Como dito, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Estou numa maratona de 4 anos, não uma corrida de 100 metros. Nós estamos completando apenas 1 ano de governo. Temos mais 3 anos pela frente, onde eu afirmo aqui que nós iremos deixar um legado. Uma cidade muito melhor do que foi a cidade que a gente assumiu, com serviços públicos que funcionam, proporcionando um único objetivo, que é qualidade de vida para o povo osasquense. Então pode contar comigo. Uhul! Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, por vocês acompanharem, né? Foi um bate-papo muito agradável, muito gostoso. Conheci demais, muito mais sobre você, né? Essa relação com o município de Osasco. Prazer enorme. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui, segue também o nosso prefeito Gerson Pessoa, segue a prefeitura, é muito gostoso acompanhar tudo que acontece e é muito divertido também, né, o nosso showman. Muito obrigada, beijo. Não deixa de seguir a gente, hein, o nosso canalzinho, ativa os sininhos. Até a próxima!